vocês sabem, atendendo a pedidos, ontem eu estudei 2 artigos sobre saúde bucal e uso de dispositivos eletrônicos, né? Então, um deles foi esse aqui, cigarros eletrônicos e saúde bucal. Eu adoro quando eu encontro um artigo com o exato nome do que eu estou procurando, eu acho que os anjos olharam para mim. E esse estudo saiu no Journal of Dental Research em 2021, recente, portanto. E o outro foi esse aqui, cigarros eletrônicos, uma atualização em produtos, regulação, abordagens em saúde pública e saúde bucal, que saiu no Community Dental Health em 2022. Muito bem, foram muitas páginas de anotação, mas eu vou trazer aqui para vocês uma pequeníssima parte. E tem alguns problemas que os 2 estudos levantaram. Um deles é que é muito difícil de fazer esse estudo ainda hoje, porque existe uma diferença muito grande entre as populações estudadas e que diariamente estão aparecendo novos produtos. Diz também que os resultados podem variar entre estudos controlados e estudos feitos na população geral, que é aquele tipo de enquete que eu já falei para vocês. As pessoas são perguntadas, elas mesmas respondem ali um questionário, elas entregam, não tem muita segurança nas respostas obtidas dessa forma, né? Uma coisa que eu achei super interessante, eles levantam o problema da paixão nesse debate, né? Que as pessoas têm um pouco de dificuldade em tratar com isenção de espírito e com equilíbrio as informações encontradas. Também, um outro problema que já é nosso velho conhecido é a falta de financiamento para estudos amplos e em grande quantidade. Então, a gente sempre fica com estudos numa população pequena, repetidos poucas vezes, então isso também atrapalha um pouco as nossas conclusões. Um outro problema que eles apontam é que as doenças bucais, elas são geralmente desenvolvidas no correr da vida e que os dispositivos eletrônicos existem em larga escala na população nos últimos 5 ou 10 anos, então fica difícil associar, fazer essa associação se o problema é mesmo relativo ao uso do dispositivo eletrônico ou se é alguma coisa que já vinha de anos atrás e por outros comportamentos, né? Uma outra dificuldade é que os usuários de dispositivos eletrônicos hoje ou são tabagistas ou foram tabagistas durante muito tempo, fazendo também difícil essa associação direta com o uso dos dispositivos eletrônicos. Diz ainda que as doenças bucais aumentam com o passar do tempo, né? Quanto mais velhos a gente fica, mais a possibilidade de ter doenças bucais, e que isso pode levar a uma confusão entre as associações e dificuldades no reconhecimento dos problemas que poderiam ser totalmente relacionados ao uso dos dispositivos eletrônicos ou problemas que já apareceriam mesmo por conta da idade. Tá, os achados. A primeira coisa, assim, os riscos potenciais dos cigarros eletrônicos parecem ser menores do que aqueles causados pelo uso do tabaco queimado. O exame da mucosa bucal encontrou deterioração menor em usuários de dispositivos eletrônicos do que aquelas encontradas em fumantes do cigarro convencional. A ocorrência de problemas bucais é menor em dispositivos eletrônicos, mas maior que em não fumantes. Isso é bem importante para a gente lembrar, o uso de dispositivos eletrônicos não é isento de risco, não é um produto que a gente possa usar inadvertidamente. Eles chamam a atenção para o fato de que tem um estudo frequentemente citado relacionando o sangramento gengival com o uso de dispositivos eletrônicos. E eles fazem algumas observações. Ele diz assim, uma observação é assim, houve um maior sangramento gengival quando os pacientes foram convidados a deixar de fumar o cigarro e passar a usar os dispositivos eletrônicos por 2 semanas. E parece que essa é uma coisa que pode acontecer normalmente e que tem a ver com aquilo que eu citei que uma pessoa aqui do nosso grupo relatou. Porque parece que uma hipótese é que exista um aumento do sangramento transitório observável pelo tabagista que para de fumar. Então, quando a pessoa para de usar o cigarro queimado, parece que existe espontaneamente um maior sangramento gengival. Fiquei curiosa, se alguém já viveu uma experiência parecida, manda pra gente aqui que eu vou gostar de saber se isso acontece aqui com pessoas do nosso grupo, né? Uma outra observação é que numa das pesquisas realizadas, em 8 estudos, 7 foram em ambientes não odontológicos, portanto, não tinha assim aquele rigor, aquela observação que a gente procura
em estudos científicos, né? E mesmo nesses 7 estudos, alguns deles apontaram maior problema relacionado ao uso do dispositivo eletrônico e outros relacionaram problemas menores relacionados ao uso do dispositivo eletrônico. E desses 8 estudos, só um foi feito em ambiente odontológico controlado, e os resultados encontrados foram que o grupo controle, que era de não usuários de dispositivos eletrônicos, mostrou resultados semelhantes aos encontrados no grupo de usuários de dispositivos eletrônicos. E 5 estudos mostraram um aparecimento de feridas e dores na boca, na língua e tal, nos 6 meses subsequentes à realização da pesquisa. Mas a própria pesquisa, o próprio estudo diz que a relação não pode ser confirmada diretamente e imediatamente entre o uso de dispositivo eletrônico e essas ocorrências. Os 2 artigos falam que pessoas que usam dispositivos eletrônicos para parar de fumar devem considerar que os benefícios de parar de fumar são muito maiores do que os aspectos negativos no uso dos dispositivos eletrônicos. Dizem também que, no geral, existem potenciais danos à saúde bucal e chamam a atenção para os esforços que a gente deve manter para que esses usos, que não são feitos por fumantes que queiram parar de fumar, sejam diminuídos, controlados e tal. De forma geral, a gente pode concluir que a gente precisa de mais estudos, isso cientificamente é sempre dito, a gente nunca pode chegar numa situação e falar assim, já conhecemos tudo sobre isso. Não, até hoje o que a gente conhece é isso, mas a gente precisa continuar estudando para ver se aparece alguma coisa nova. Então, precisamos de mais estudos. Embora os estudos indiquem que danos à saúde bucal sejam possíveis, continua difícil de quantificar os potenciais riscos aos pacientes por todas essas coisas que eu falei lá atrás. E os riscos potenciais parecem ser menores do que aqueles causados pelo cigarro convencional. Assim, não é a festa do caqui, mas também não é esse terror todo que muitos proibicionistas gostam de dizer que existem altos riscos de danos à saúde bucal para aquelas pessoas que usam dispositivos eletrônicos. E depois, gente, não vale lembrar, né? Um bom cuidado com a higiene bucal, um bom cuidado com os dentes e tal. Um fio dental todo dia, uma escovação bem feita, aquela escovinha que entra entre os dentes. Eu tenho uma irmã que é dentista que deve estar orgulhosíssima de mim agora, né, Silvia? Então, não custa lembrar, um bom cuidado com a saúde bucal deve diminuir bastante a ocorrência de problemas de gengiva e etc. que podem aparecer com o uso dos dispositivos eletrônicos, tá bom? Espero que tenham ficado satisfeitos por esses estudos até agora e eu pretendo ainda continuar lendo mais alguma coisa, mas não se esqueçam, tem essa página aqui no Wikipedia que foi formada exclusivamente porque a gente estava perguntando sobre esse assunto, então consultem lá também, procurem as informações que interessam vocês diretamente lá nessa página, tá bom? Tchau, até!